O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e de seus ex-assessores, entre eles Fabrício Queiroz, e parentes da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Vale. As buscas aconteceram em endereços da capital e em Resende, no sul do estado. A operação se dá no âmbito da investigação que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do meu Rio de Janeiro, a Alerj, quando ele era deputado estadual. Lembrando que o Flávio agora é senador. Aliás, lembrando também que o Flávio Bolsonaro foi eleito senador e logo depois da eleição, não antes, não foi durante a campanha eleitoral, é que veio a público a informação sobre as movimentações bancárias atípicas do Fabrício Queiroz. Uma loja de chocolate do Flávio Bolsonaro também foi alvo da operação do Ministério Público. Na busca, foram apreendidos documentos contábeis da loja. Segundo testemunhas, os policiais chegaram a arrombar a loja para entrar porque não havia ninguém no local. O advogado Frederico Wassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro, disse que não teme os resultados da nova incursão do Ministério Público do Rio contra seu cliente. Aspas, certamente não vão encontrar nada, simplesmente porque não existe nada que o comprometa. Vão pegar documentos, informações do dia a dia de uma empresa de chocolates, nada mais. Fecho aspas. Segundo a Cruzoé, dados das quebras de sigilo bancário obtidos pelo Ministério Público do Rio mostram que, atenção para essa notícia, hein? Fabrício Queiroz recebeu 2 milhões de reais de outros 13 assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Repito, Queiroz recebeu 2 milhões de reais de outros 13 assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Quando surgiu lá no ano passado informações a respeito disso, falava-se em 6, 7, 8, depois veio mais uma informação de que eram 9. Agora está aí a informação de que no total eram 13 transferindo dinheiro para o Fabrício Queiroz. De acordo com informações juntadas pelos promotores no pedido de busca e apreensão feito à Justiça, foram 483 depósitos na conta bancária de Queiroz, provenientes de outros assessores subordinados ao ex-deputado Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, atual presidente da República. O período analisado foi de 2007 a 2018. E tem mais, o relatório do Ministério Público do Rio aponta que um cabo da PM, da Polícia Militar, pagou despesas pessoais da família de Flávio Bolsonaro. Dono da empresa de vigilância Santa Clara Serviços, Diego Sodré de Castro Ambrósio, quitou com recursos próprios um boleto bancário de R$ 16.564,81, emitido em nome de Fernanda Bolsonaro, a mulher do senador Flávio Bolsonaro. Portanto, Augusto Nunes, depois de todos aqueles meses em que a investigação ficou paralisada, suspensa, por determinação do Dias Toffoli, na parte geral, que suspendeu todas as investigações baseadas em dados do COAF, como era o caso dessa do Flávio Bolsonaro, e depois pela decisão no caso específico do Gilmar Mendes, mas que estava apenas aplicando aquela decisão geral da liminar do Dias Toffoli no recesso do judiciário lá em julho, quando ele era o plantonista. Depois que o plenário do STF acabou derrubando aquela liminar do Toffoli, e o Toffoli, ao longo desse processo, foi mudando seu voto até no final do julgamento, quando estava sendo goleado, resolver formar a maioria junto com aqueles que o estavam contrariando. O que aconteceu? Essa investigação ficou, repito, absolutamente parada. E agora ela foi retomada, portanto, com essa operação. Quer dizer, já estava sendo retomada, mas hoje houve essa operação bastante emblemática de busca e apreensão. Então eu vou repetir, Augusto, esse dado principal aqui, que me parece do que já saiu até agora, embora haja denúncias mais graves, mas isso aqui é mais concreto, que o Fabrício Queiroz recebeu 2 milhões de reais em 483 depósitos na conta bancária provenientes de 13 assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse gabinete era o gabinete do amor, hein, Augusto? Olha só, alguém aqui está surpreso com o recomeço das investigações? Não.
Nós estamos repetindo aqui faz muito tempo que o Brasil aprendeu, graças à Lava Jato, a investigar todas as suspeitas, todas as denúncias e, verificada a culpa, o responsável deve ser punido, né? O autor do ilícito deve ser punido. Não adianta segurar no Supremo por algum tempo, a verdade se impõe, então as investigações recomeçaram e vão surgindo fatos que cohonestam, né? Corroboram o que a gente tem repetido aqui. Seria melhor admitir desde o começo que houve algum ilícito, porque fica complicado agora apresentar qualquer outra explicação ou outro álibi. Eu não sei como os deputados, um dos advogados, ou o advogado, diz que nesse caso da fábrica de chocolate, não sei se é uma loja de chocolate, não recordo aqui, pouco importa. Uma loja de chocolate vai ser encontrar tudo em ordem e tal. Tomara que seja assim, tomara que o advogado tenha razão. Se ele tem tanta certeza de que isso vai acontecer, mais um motivo para não se incomodar com investigações, que são perfeitamente legítimas. Quem não concorda com isso não pode ser favorável, por exemplo, às investigações que ocorrem no momento envolvendo o filho do Lula. Deixa eu estabelecer uma comparação aqui. Não tem a mesma grandeza. A rachadinha é uma prática ilegal, imoral, ilícita, que é generalizada no Brasil. Ao longo das investigações, certamente vão surgir revelações comprometedoras relativas aos outros integrantes da lista em que apareceu o senador Flávio Bolsonaro quando deputado. Lista essa encabeçada por um parlamentar que hoje é presidente da Câmara do PT, sobra para todo mundo. Mas, infelizmente para os investigados, a soma de dois culpados não dá um inocente. Então, crime é crime. Eu faço questão de dizer que são grandezas diferentes. No entanto, ambas as irregularidades, ambas as ilegalidades têm de ser, ou conjunto de ilegalidades, eles têm de ser investigados, e para cá é por isso que os códigos legais prevêem penas diferentes, porque os crimes são diferentes. Mas crime é crime, tem que ser investigado. Não há o que fazer. Do contrário, a gente tem quem acha que fulano deve ser investigado e outro não, aí não vale. Então todos, como dizia Stanislau Ponte Preta, ou todos nos locupletamos ou restaure-se a moralidade. Então é para ser rigoroso no combate à criminalidade, então todos os crimes têm de ser punidos. No Twitter que o necessário senso das proporções na comparação entre grandes e pequenas ilegalidades ou imoralidades não exime moralmente ninguém de combater também as pequenas. Claro. Consentir com elas é abrir caminho para as grandes. A magnitude do mal se mede pelo descaso alheio em sua raiz. Então, quer dizer, é preciso ter senso de proporções? Claro. A lei já prevê. A lei já prevê a punição de acordo com a gravidade do delito, né? Então tem todo um sistema de proporcionalidade no direito, nas decisões do Poder Judiciário. E outra coisa, as movimentações financeiras a respeito desse caso do Fabrício Queiroz, elas não são pequenas, coisa nenhuma, né? Comparadas aí aos ganhos do cidadão brasileiro trabalhador, elas são muito altas. É que a gente está acostumado a tratar nos últimos anos de esquemas de corrupção muito maiores que envolvem bilhões de reais, então quando vê alguns milhões parece uma coisa menor, é crime. Se for isso que o Ministério Público está acusando de ser, é crime, é esquema criminoso e aqueles envolvidos têm de ser punidos.
E aqui não se defende bandido Todos, porque é todos. de determinada ala, grupo político ou de determinada corrente ideológica. Isso é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo ficar defendendo bandido porque é de esquerda, ou porque é de centro, ou porque é de direita. Não tem aqui passagem de pano para bandido. E aqui, é claro, a gente não trata, né? Eu faço, tento tomar todos os cuidados possíveis, apesar de toda a indignação e de toda a revolta, para não chamar de bandido aquele que ainda não foi condenado. Então, a gente cobra aqui a investigação, que ela vá até o fim. Agora, quando os indícios, quando as provas são tamanhos que não se dá para esconder, a gente começa a formar uma opinião a respeito daquele caso, né? E cada cidadão, cada ouvinte, espectador aqui de Os Pingos nos Is, forma a sua também. Tem uma hora que não dá mais para aceitar tamanha ingenuidade, tamanha cegueira. Então algo aconteceu ali de muito grave no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Como eu falei desde o começo, caberá à investigação mostrar qual era o grau de conhecimento do esquema. Claro que é difícil de acreditar que não se sabia nada a respeito de transferências de 13 assessores dentro de um gabinete de deputado estadual para o assessor que era mais próximo da família. É claro que é difícil de acreditar. Para mim é difícil de acreditar. Pode ter pessoas que achem assim, não, é perfeitamente possível e tal. Possível dentro, né, de um cenário apenas de possibilidade, muita coisa é. Agora, que você vá acreditar nisso, fica complicado. Então, vai ser realmente complicado para o Flávio Bolsonaro mostrar que ele não tem absolutamente nada com isso, que ele foi enganado pelo Fabrício Queiroz, mas se a investigação não reunir provas suficientes para mostrar que ele era consciente desse esquema, ele não vai ser punido. E é assim. Agora, a investigação precisa ir até o final para deixar claro quem tinha consciência do esquema e quem operava dentro daquele esquema. E outra coisa, eu faço questão de fazer o ouvinte e o espectador refletir, porque esse caso faz a gente refletir, mas serve para todos. Operação de busca e apreensão, qual é o ideal? Que tenha lá uma investigação ocorrendo de um modo sigiloso e, de repente, a partir do momento em que há indícios suficientes, em que há uma autorização e tal, se faça a operação de busca e apreensão e se surpreenda aquele que é o alvo da operação, né, Augusto Nunes? Exatamente. Então, quando você tem uma investigação que é tornada pública e aí vai um ministro e suspende essa investigação por meses, como não desconfiar que durante todos esses meses que a investigação ficou paralisada, não houve qualquer destruição de aparelho celular, de computador, de qualquer coisa que pudesse ser um rastro para encontrar responsabilidades e culpados. Eu falo isso para todos os casos. É claro que fica uma desconfiança na sociedade pensante, aquela que acompanha tudo, de que isso pode ter acontecido. Não estou dizendo que aconteceu nesse caso. Estou dizendo apenas que eu estava aqui cobrando que essa investigação avançasse. Eu estava aqui mostrando como era estapafúrdia e absurda aquela liminar do Dias Toffoli, desde o começo, quando ele tomou aquela decisão em julho durante o recesso judiciário, deixando o assunto para ser pautado só em novembro, como a gente viu. E aí, claro, foi um vexame para ele, que deu um voto todo confuso na base do se colar, colou, e depois, como não colou, foi alterando o seu voto. Então é preciso enxergar esse quadro complexo aí, em todas as suas nuances, e é claro, exercendo a pressão pacífica, legítima, de que ele se esclareça no final das contas e toda a verdade venha à tona. José Maria Trindade, boa noite. Pois é, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite a todos. Zé. Olha, esta operação de hoje surpreende a presença exatamente em torno do senador Flávio Bolsonaro. Preciso dizer que eu concordo plenamente com vocês, investigação ela tem que ser para todos, né? E depois o Ministério Público e a Polícia Federal
esclareçam o que realmente encontraram, porque isso é muito importante. Uma operação assim, só a operação, já é um dano muito grande à imagem, já é um arranhão na imagem. E se houver novidades, aí a situação complica ou, pelo contrário, pode, inclusive, comprovar a inocência. Felipe Augusto, não há como viabilizar uma operação assim se não houver ali um mínimo de indícios, o mínimo de indicação de que algo será encontrado. Eu desconfio que não. Eu vou na linha do Felipe. Com esta paralisação do processo, esta canetada do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que sabia que perderia no plenário, exatamente por isso atrasou isso aí em 6 meses, isso aí possibilitou que provas fossem destruídas e isso seria o caminho normal. Acontece que a investigação moderna, ela depende cada vez menos desse tipo de ação espetaculosa, dessa coisa da polícia ir lá, mas sim técnicos que continuam policiais, são policiais técnicos que rastreiam dinheiro e encontram isso aí, pagamento de boletos, transferências, isso deixa marcas leves. Não é meia dúzia de aliados do Queiroz que iria apagar registros bancários e pagamento de boletos e assim por diante. Lembrando o seguinte, que essa história de falar que é rachadinha, isso é eufemismo para um crime muito sério. É desvio de dinheiro público. Isso é muito comum, foi inventado aqui na Câmara Federal, no Senado Federal, exportado para todos os estados, câmaras de vereadores, e consiste em contratar fantasmas ou até pessoas que trabalham, mas que, na verdade, recebem metade do salário. A outra metade é distribuída ou entregue a alguém de confiança do dono do gabinete em dinheiro vivo. Isso foi muito comum aqui. Isso não gosto que chamem isso de rachadinha ou de coisa eufêmica. Isso é roubo, isso é desvio de dinheiro público e tem sim que ser investigado. Lembrando que não é só o ex-deputado Flávio Bolsonaro, mas toda a Assembleia e toda aquela história que a gente vem contando aqui de pessoas e de gabinetes que passam por isso. Isso precisa acabar, as pessoas precisam entender que um gabinete não é sua propriedade, não é um curral, não é uma fazenda, não é a fábrica deles, e sim um local público que o representante do povo foi eleito para ocupar, mas para trabalhar em nome do povo, não surrupiando os salários e fazendo esse tipo de coisa. Isso é crime, que é desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Veja o trabalhão aí para distribuir e para dividir esse dinheiro, né? E não custa nada lembrar que, como vimos fazendo faz tempo, que dinheiro público não existe, né, Zé? É dinheiro nosso. Dinheiro dos pagadores de impostos. O pessoal que acha que não, isso é normal, isso acontece em toda parte, não tem que parar, tem que acabar isso aí, porque nós é que pagamos a conta, esse dinheiro é nosso. Tá? É o momento de aproveitar a repercussão desses casos para deixar claro que isso aí precisa terminar. Existe, como nós lembramos todo o tempo aqui, essa prática se alastra aí por assembleias legislativas, pelas câmaras de vereadores, no Congresso é uma tradição. Precisa acabar. Chega. Não pode acontecer isso. E vários deputados que renunciam, que evitam, né, essas práticas por saberem que são imorais, ilegais. Esses deputados não podem ser tratados como otários pelos outros que continuam a manter esses usos e costumes aí vergonhosos. Está na hora de acabar. Os deputados que não usam que não se valem desses privilégios, são a prova viva de que é possível você trabalhar sem eles. Legal. De que o Felipe fala muito disso aqui, que defende que os fins não justificam os meios. Não estou dizendo que esse caso, mas vários casos apurados, o parlamentar faz essa caixinha para a campanha eleitoral. Como funciona? Contrata funcionários e aquele salário, o funcionário paga despesas de campanha eleitoral e paga despesas de defender do parlamentar, como carros e tal. Isso tudo está errado. Isto é crime, isso é desvio de dinheiro público em qualquer circunstância, seja a finalidade para a campanha eleitoral,
para manutenção do nome do parlamentar ou mesmo para irrigar dinheiro para a família, para irrigar aí salários indiretos para a família. E a Cruzoé obteve mais informações a respeito dessa investigação envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Uma delas é a seguinte: Daniele Mendonça da Costa e Raimunda Vera de Magalhães, esposa e mãe do policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, que foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro de ser o comandante de uma das principais milícias do Rio, repassaram R$203 mil para Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro. O Adriano Magalhães da Nóbrega, esse miliciano, foi acusado de homicídio e expulso da PM, teve também a prisão decretada na Operação Intocáveis, deflagrada pelo MP do Rio em janeiro. Portanto, esposa e mãe desse miliciano repassaram R$203 mil para o Fabrício Queiroz. E também há outra informação aqui bastante importante, uma acusação do Ministério Público, é a seguinte: o senador Flávio Bolsonaro do PSL e a mulher Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro usaram 2 apartamentos para lavar dinheiro arrecadado por meio de rachid, que é esse esquema da rachadinha, no gabinete do filho do presidente, quando ele era deputado estadual, de acordo com o relatório do Ministério Público do Rio. Os 2 imóveis investigados, localizados em Copacabana, foram comprados por Flávio Bolsonaro em 27 de novembro de 2012, da mesma pessoa, que era um norte-americano. Os apartamentos pertenciam a outro cidadão dos Estados Unidos que afirmou em depoimento não ter autorizado a transação. Mas o que mais chamou a atenção dos promotores de justiça foram os valores envolvidos. Eles afirmam que os imóveis foram vendidos a Flávio Bolsonaro por 30% a menos do que o antigo dono havia pago por ambos. E um ano depois, o então deputado estadual os revendeu por quase 300% a mais do que havia pago. Um dos apartamentos, o filho do presidente Jair Bolsonaro comprou por R$140 mil e repassou por R$550 mil. Quer dizer, R$410 mil a mais, né, entre o valor da compra e o valor desse repasse, em 24 de fevereiro de 2014, obtendo um lucro de 292%. O outro apartamento ele adquiriu por R$170 mil e vendeu por R$573 mil, ou seja, 273% a mais. Trata-se, segundo o Ministério Público do Rio, de uma lucratividade expressiva, desproporcional, já que os imóveis de Copacabana valorizaram no mesmo período, em média, apenas 10%. Para os promotores, então, assim, a diferença entre a valorização média ali dos imóveis do bairro de Copacabana, lá no Rio, é muito alta em relação à proporção aí, entre o valor da venda e o valor da compra do Flávio Bolsonaro. Repito, o valor foi 273% maior em um caso, 292% em outro. E o valor médio do bairro foi apenas 10%. Então, para os promotores, não resta dúvida de que Flávio Bolsonaro, abro aspas aqui, para o Ministério Público, simulou ganhos de capital artificialmente produzidos em torno de R$800 mil. Fecho aspas. Quer dizer, Augusto, usando ali a venda do apartamento, segundo a acusação do MP, a gente não tem aqui todos os elementos que eles têm para fazer essa acusação, mas usando a venda para lavar o dinheiro, como a gente diz. Quer dizer, tem o dinheiro de um esquema, ele usa a venda para dizer que recebeu aquele dinheiro como se fosse integralmente pela venda e não um dinheiro que entrou por algum outro motivo. Olha, sobram evidências de que ocorreram irregularidades, ilegalidades e graves. Agora, tem que ser investigado tudo aí, tudo. Eu concordo com vocês. Esse tempo aí em que ficou suspensa, foram suspensas quaisquer investigações, esse tempo só serviu para que se tentasse obstruir a justiça e ocultar provas, né? Então, tem que correr com essa história e apurar tudo, envolvendo tudo que envolva qualquer um. É a hora. Zé Maria, quer complementar? Dados já eram conhecidos, essa investigação que mostra aí que o senador seria o Ronaldinho do setor imobiliário, né? Isso é impossível, não há lucratividade no setor
desse tamanho, e a origem é isso aí, que por enquanto é essa rachadinha. Não são valores que a gente está também acostumado a ver na Lava Jato, de milhões de reais, mas de qualquer forma são lucratividades claramente irregulares e uma tentativa evidente de esconder capital, tal branqueamento de capital. Eu aprendi isso aqui em várias investigações do CPI, um dos caminhos para se lavar dinheiro é realmente isso aí, compra de imóveis e venda de imóveis, porque dá um perdido ali nas investigações, porque isso pode acontecer. Uma vez ou outra você compra um imóvel, houve uma valorização, principalmente quando a valorização é regional. Abriu uma avenida nova, criou-se um ponto diferente, mas nunca uma valorização real, só valorização do imóvel. É outra possibilidade. Isso aí é especulação. Quando você compra um imóvel sabendo que vai abrir um shopping ali, e aí isso imóvel valoriza. Quer dizer, em condições normais, isso nunca acontece em tão pouco tempo. Então, é evidente que se trata de uma tentativa de lavar dinheiro. Precisa saber qual é a origem desse dinheiro. Então, agora a gente fica sabendo, do encaminhamento aí, de que o porquê do senador Flávio Bolsonaro ir lá se ajoelhar e pedir ajuda do Dias Toffoli, né? Pois é, Zé Maria Trindade, fica cada vez mais claro por meio dessas informações às quais a gente está tendo acesso agora, a preocupação, a necessidade de pedir a suspensão da investigação. Quer dizer, fica parecendo que realmente havia algo a ser escondido e houve a tentativa de paralisar as investigações de alguma maneira, né? Essa é a impressão que fica em relação a tudo que já saiu até o momento. E o Dias Toffoli foi muito generoso, conseguiu suspender as investigações durante 4 meses, pelo menos. Isso aí, na verdade, somando agora esse tempo, o tempo um pouco anterior, era para essa operação de busca e apreensão ter acontecido há cerca de 6 meses. Está acontecendo só agora. Mas é claro que o Ministério Público já sabia ali de outros elementos que não tinham vindo à tona, agora está vindo tudo à tona somado. Espero que ainda haja maiores revelações aí, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos, mas o Toffoli conseguiu suspender essas investigações e aproveitou muito malandramente para pautar a prisão em segunda instância, enquanto a investigação envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro estava suspensa, porque aí conseguiu que eles não fossem melindrados pela turma do filho do Jair Bolsonaro, do filho investigado, e teve mais tranquilidade, como ele próprio disse numa entrevista, não aqui fazendo a análise que eu estou fazendo, mas disse que era o momento mais adequado, que não havia muitos manifestantes. O Toffoli disse isso, aquela entrevista é antológica, para usar a expressão que o Augusto usou aqui no programa, quando eu falei que ela precisava ser eternizada. É um documento histórico do cinismo, desse lado nojento de articulação política de um tribunal que deveria se guiar por questões absolutamente técnicas, respeitando sempre a Constituição e não a conveniência política de ocasião. Eu estava falando que a Cruzoé teve acesso aqui a vários elementos, várias informações a respeito dessa investigação envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, e acabou de sair mais uma. Então a gente permanece mais um pouco nesse assunto. O relatório do Ministério Público do Rio aponta que parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, receberam R$4.800.000 em salários da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio, e sacaram R$4 milhões, o equivalente a 83% da remuneração paga. Segundo o MP, à época dos fatos, eles moravam em Resende, no interior do estado. A investigação do MP detalha a atuação do núcleo chamado Família Siqueira, portanto a família da ex-mulher do Jair Bolsonaro. São ao todo 10 pessoas ligadas à ex-mulher do atual presidente que tiveram cargos no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Diz o relatório do Ministério Público, abro aspas, os integrantes da família Siqueira, de forma peculiar, costumavam sacar em espécie percentuais elevados de seus rendimentos em datas próximas aos pagamentos mensais da Alerj,
em alguns casos chegando a superar 90% dos rendimentos auferidos pelos assessores, fecha aspas. Segundo promotores, a análise dos dados bancários desses assessores corrobora a versão de que haveria devolução parcial dos salários, ou seja, aquele componente do esquema conhecido como rachadinha. Segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina, é a mãe de Jair Renan, o filho caçula do atual presidente. Portanto, a manchete é que parentes de ex-mulher de Bolsonaro sacaram 4 milhões de reais em salários da Alerj. Cada elemento que vem à tona, Augusto Nunes, soa muito mal para a família, né? Muito bem, a gente continua então na pauta. Quer complementar alguma coisa, Zé? Fica à vontade. Não, eu quero, a comprovação, é o modus operandi que a gente fala sempre aqui desse ritual, que é o seguinte, uma pessoa representando sempre o dono do gabinete, que é o deputado, o senador ou o vereador, né? Ele centraliza ali. E logo depois do pagamento do salário, ele recebe dinheiro vivo. Ninguém mais usa dinheiro vivo. Aliás, eu acho que dinheiro em espécie, em papel, não dura mais 10 anos, é tudo eletrônico, né? E aí sacava o dinheiro vivo e entrega para alguém. E é isso mesmo, na faixa de 80%. E o laranja fica com 20%, mas fica também com alguns penduricalhos, como o Vale Refeição e mais algumas ajudas lá que eles acabam ficando. E ficam também com pagamento do imposto de renda ou devolução no caso de cumprir regras da Receita Federal. Então, isso tudo aí comprova e é assim mesmo o processo. Legal, Zé. E só lembrando aquela lista de 27 deputados estaduais, na qual estava incluído o Flávio Bolsonaro, a lista do então COAF, que já mudou de nome para a Unidade de Inteligência Financeira, agora foi aprovada a volta ao nome original de COAF. Lembrando que eram 2 petistas presentes, como eu apontei aqui desde o começo, o André Siciliano, que é o atual presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e também o Valdec Carneiro, que é outro do PT. Mas também havia Átila Nunes, do MDB, Benedito Alves Costa, PRB, Carlos Mink, que foi ministro de governo petista do PSB, Coronel Jairo, do MDB, Dr. Deodalto, do DEM, Eliomar Coelho, do PSOL, o Iranildo Campos, do Solidariedade, João Peixoto, Democracia Cristã, Jorge Pisciani, do MDB, Jorge Pisciani que já foi até preso, Luiz Martins, do PDT, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, Márcia Giovanni, do DEM, Márcio Pacheco, do PSC, Marcos Abraão, do Avante, Marcos Miller, PHS, Paulo Ramos, PDT, Pedro Augusto, PSD e Tio Carlos, do Solidariedade. Portanto, está aí a lista completa para a gente mostrar que é preciso também que o Ministério Público do Rio dê satisfação à sociedade sobre o que aconteceu com todos esses casos. Lembrando que a Elisângela Barbieri era a assessora parlamentar que havia em cujas contas, né, ligadas a ela, na verdade, porque havia várias ali, né? O haver, no sentido de existir, não tem plural, né, Augusto Nunes? É isso aí. Então, a Elisângela Barbieri era a assessora de deputado estadual que movimentou o maior volume de dinheiro. Foram dezenas de milhões, por volta de 25 milhões, se eu não me engano. E é preciso que o Ministério Público esclareça aí para todo mundo o que aconteceu com esses casos. O que em nada tira o grau de responsabilidade daqueles envolvidos no esquema que ocorreu no gabinete do Flávio Bolsonaro e muito menos vai tirar aqui a nossa pressão para que toda a história seja esclarecida.